Seja muito bem-vindo, mais uma noite de estudo bíblico, que Deus possa nos abençoar neste momento em que a gente separa para estudar a Bíblia, nessa série de mensagens que nós estamos aí, de estudos, aliás, que nós estamos fazendo. Nós falamos semana passada sobre o conhecimento negativo de Deus, essa semana nós vamos falar sobre os nomes de Deus. E eu tenho certeza que esta aula de hoje vai abençoar muito a sua vida, tendo em vista que esse tema é um tema muito maravilhoso, assim, que nos dá ao mesmo tempo conhecimento de Deus e ao mesmo tempo nos aproxima desse grande amor. Fique comigo até o final hoje e eu conto com você para que nós possamos juntos fazer uma aula abençoada hoje, tá? Mas agora, antes de nós começarmos nossa aula, quero pedir a você uma ajuda. Compartilhe esse vídeo com seus amigos agora. Tá vendo pelo Facebook? Compartilha, curte essa live agora também, comenta, deixa seu comentário. Se tiver dúvida ao longo do estudo, faça um comentário, tá? Ao longo do seu estudo. Se estiver pelo YouTube, também compartilha. Se você não é inscrito no canal do YouTube, se inscreve aí, não vai te custar nada. Se inscreve, ativa as notificações, o sininho e nos ajuda aí. Então, nós vamos agora ouvir um hino, antes de nós começarmos nossa aula, o hino número 11, Santíssima Trindade. Enquanto você escuta esse hino e escuta essa bela canção, compartilha e convida os seus amigos para essa aula que vai começar já já. Vamos lá? Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Vamos então à nossa aula, depois de ouvirmos esse belo hino que expressa a santidade de Deus, um hino que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar aqui hoje. Eu quero convidar você a adentrar esse estudo agora com o coração preparado, coração acalmado para ouvir aquilo que Deus tem.
nós vamos estar estudando aqui hoje, tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas. E o tema que nós vamos tratar hoje é os nomes de Deus. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje aqui e vamos estar trabalhando um pouquinho no nosso estudo. Então vamos passar primeiro para a proposta desse tema que nós temos hoje. Qual que é a proposta que nós temos com este tema nesta noite de quarta-feira? Vamos lá. Em primeiro lugar, estudar os nomes de Deus dentro da perspectiva da revelação do ser de Deus. Então nós vamos compreender o que nós falamos semana passada a respeito do conhecimento geral de Deus, do conhecimento especial, da revelação geral e especial que nós tratamos na semana passada. Inclusive, se você não viu a aula da semana passada, estiver vendo pelo Facebook, vai aqui na nossa página que você vai encontrar essa aula na semana passada. Se você estiver vendo pelo YouTube, vai ter um card aqui em cima que vai mostrar para você, só clicar nele que você tem a aula da semana passada. Nós vimos semana passada que o ser de Deus é incompreensível. A gente não consegue conhecê-lo na sua totalidade, mas ele, na sua graça, decidiu se revelar a mim e a você por meio da criação e por meio de Jesus Cristo, da sua palavra. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais a ideia do conhecimento de Deus, desse conhecimento que nós temos de Deus a partir dos seus nomes, né? Tendo em vista que esses nomes nos revelam quem Deus é, o seu caráter, a sua personalidade. Segundo, compreender a grandeza do ser de Deus sobre tudo que há no mundo. Já perceber pelos nomes de Deus o quanto Deus é grande, o quanto Deus domina sobre todas as coisas no mundo. E terceiro, compreender a grandeza do amor de Deus na sua revelação. Mais uma vez, nós vamos ser convidados a perceber o quanto Deus nos ama, o quanto Deus tem derramado a sua graça sobre nós quando nós estudamos os nomes de Deus. Então vamos lá então para o nosso estudo. Vamos lá. A Bíblia fala do nome de Deus no singular. Vamos ver alguns textos que falam sobre isso. Aliás, fica a caneta aí para anotar hoje, caderninho, porque eu vou citar muito texto bíblico e eu poderia citar muito ainda dentro desse tema, mas eu escolhi alguns textos para citar e eu peço a você que anote, porque serão muitos textos e hoje nós vamos passar bastante tempo na palavra de Deus. Olha só o que fala Êxodo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aqui nós temos aqui a ideia de Senhor, e eu vou entrar nessa palavra também hoje aqui para que você possa entender a ideia desse Senhor aqui também, dentro desse conceito aqui, tá ok? Aqui nós temos o nome no singular, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, indicando apenas um Deus. Você encontra também no Salmo 48, 10 a mesma situação. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Mais uma vez encontramos o nome de Deus no singular. Apesar da Bíblia apontar o nome de Deus singular nesses versos, você vai encontrar outros nomes, como se esse nome pudesse ser subdividido em vários nomes, que vão nos dar o entendimento da grandeza de Deus, como se um só nome não fosse suficiente para expressar quão grande Deus é, quão maravilhoso Deus é na relação conosco, na relação com a sua criação. O que é importante nós pensarmos no significado de nomes na Bíblia? Porque nome não é somente aquilo que nós temos hoje. Nossa cultura hoje, ela não valoriza muito o nome. Se escolhe o nome por uma questão do quê? De beleza, de sonoridade, porque eu acho legal. Mas quando nós vamos tratar os nomes na cultura bíblica, nós vamos encontrar uma coisa muito importante. Olha só. Na cultura bíblica, os nomes nunca são meros vocábulos, mas expressam a natureza e o caráter daquele que o possui. Então, preste bem atenção. Nessa cultura aqui, nós temos o nome como um símbolo de identidade, do caráter, da personalidade da pessoa que o possui. Então você sempre vai notar que os nomes bíblicos eles são carregados de significados, de entendimento, de histórias que se passaram. Todos os nomes bíblicos têm um significado muito profundo. Então eu quero mostrar rapidamente alguns exemplos aqui para você de nomes e seus significados. Talvez o mais comum que a gente encontra aqui, conheça, é o nome de Jacó. Agora, quando eu falo Jacó, o que significa, rapidamente eu tenho certeza que você vai dizer,
Ah, Jacó é usurpador, enganador. Mas vamos lá então, para o que significa o nome Jacó. Jacó significa o quê? Ele agarra o calcanhar. Olha que interessante. Quando você lê Gênesis 25, verso 25, você encontra a seguinte declaração. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. A expressão no hebraico aqui, Jacó simplesmente quer dizer que ele agarrou o calcanhar. Nós sabemos a história que Esaú nasce primeiro e Jacó nasce agarrando o calcanhar, que é uma coisa assim que inesperada. Então, ali para guardar essa marca dele ter nascido segurando o calcanhar do seu irmão, eles colocam sobre ele o nome Jacó, que significa ele agarra o calcanhar. Então, pastor, de onde que vem a ideia de que o nome de Jacó significa enganador ou usurpador, como muitos querem trazer para a gente aqui? Deixa eu explicar melhor para você. Quando nós lemos o hebraico, você vai encontrar um acento que vai dar um sentido maior àquilo lá. Mas para você conhecer o significado da palavra, você tem que pesquisar a raiz da palavra. E a raiz no grego, ela tem esse significado do quê? De calcanhar apenas. Então, esse oio aí que nós temos aí, esse tracinho que nós temos no hebraico, ele vai acrescentar, ele agarra o calcanhar, porque a palavra em si só significa literalmente calcanhar. Agora um detalhe, no hebraico você não tem as vogais. E a palavra enganador, usurpador, quando você compara no hebraico, elas são semelhantes. Então, geralmente o contexto é que vai definir se aponta para enganador, usurpador ou se aponta para calcanhar. É dentro do contexto, estudando ali a semântica da palavra, que você vai chegar nisso. Quando você chega um pouquinho mais à frente, em Gênesis 27, 33, você vai encontrar Esaú falando o seguinte, olha só. Disse Esaú, não é com razão que se chama Jacó? Pergunta, pois já 2 vezes me enganou. Como as palavras são semelhantes e têm o mesmo significados distintos, mas são a mesma estrutura, quando você vê a estrutura gramatical ali, o que acontece? Esaú faz um trocadilho de palavras. Ele está usando a mesma expressão no hebraico que pode significar calcanhar ou enganador. E aqui então, teoricamente, é Esaú que faz o trocadilho, e então o conceito de que Jacó pode também significar enganador, mas não por causa do seu nascimento. No nascimento, Jacó tem simplesmente o significado de calcanhar, mas no trocadilho, depois que ele já havia enganado o irmão 2 vezes, ele vai ser comparado ao enganador. Daí que se tem a fama de que Jacó era enganador. Muito bacana, né? Isso é uma conversa para uma outra aula, para a gente poder entrar um pouquinho nessas interpretações aí do hebraico. Mas isso porque você vê, Jacó tem esse significado aqui, ele agarra o calcanhar. Ainda tratando de Jacó, ele passa por um momento que ele vai chamar de Peniel. O que significa Peniel na Bíblia? Vi Deus face a face. Olha o que fala Gênesis 32, verso 30, que é o momento que ele vai lutar com o anjo do Senhor. Olha só. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Ou seja, a ligação do lugar, daquela experiência que ele viveu, então aquele lugar chama Peniel, porque ali ele viu Deus face a face. O lugar recebendo um nome que tem um significado. Olha que interessante. Um outro nome também, já agora passando para Moisés, é o nome Mara. Mara significa amarga ou amargura. Agora, olha só onde nós damos descrição desse texto. Êxodo 15, 23. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E aqui você tem que entender o seguinte. Como que eles chegam no lugar, já sabe o nome do lugar, e depois chamou-se Mara, como se foi dado o nome. Aqui você tem simplesmente uma questão de tempo, né? Nós estamos lendo um relato do que já aconteceu. Então o escritor está contando um episódio do passado, dizendo quando chegaram a Mara, porque já sabia que aquele lugar foi dado o nome de Mara, então eles estavam a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, então ali eles colocaram o quê? O nome de Mara. Então o lugar, a experiência, o significado daquele momento tem um nome, Mara, e esse nome significa tudo aquilo que há por trás de uma história. Um outro nome muito comum, bacana que dá para estudar aqui é o seguinte, Jabes. O que significa Jabes?
o que causa sofrimentos. Olha só o que fala 1 Crônicas 4, verso 9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Perceba que interessante como que o nome aqui ele tem significado, né? E talvez eu te convidaria você a perceber o teu nome, qual é o significado do seu nome, a estudar um pouquinho, né? Por exemplo, os meus filhos, Sara, significa princesa, na palavra hebraica, e Davi, o filho amado. Então, nós quando escolhemos um nome para os nossos filhos, nós pensamos nisso, o que esse nome significaria, o que eles significam para a gente, num certo sentido. Então, para que você veja isso. Então, na cultura bíblica, amados, o nome sempre tem um significado de um acontecimento, de algo que aconteceu. Por isso da importância de você entender quando o nome de Deus é citado em vários tipos de nomes ou em várias características, esses nomes sempre estão expressando o quê? Algo que Deus fez ou que Deus é. E o que Ele fez, revelando o que Ele é também nesse contexto. Então, olha só, os nomes de Deus, no sentido geral, apresentam sua autorrevelação. Por quê? Porque é Deus quem decide se revelar a nós através dos seus nomes, dos acontecimentos que nós vemos na Bíblia. Olha só, o que Simon Kistemaker fala. Os nomes de Deus equivalem à revelação de Deus, pois o onipotente se fez conhecido a nós através de seus nomes. Ou seja, conhecer os nomes de Deus, como nós vamos estar fazendo esse estudo aqui hoje, aprofundando daqui a pouquinho, é conhecer realmente quem Deus é, porque Ele quis se revelar. Nesse sentido, essa revelação é uma iniciativa divina. Não é inventada pelo homem, mas uma decisão do Criador se revelar. Não foi o homem que inventou, mas Deus revelando, o homem percebe a ação de Deus e ali ele fala quem Deus é, o próprio Deus fala o que Ele é, revelando a sua ação naquele contexto, naquele momento que nós vemos na história bíblica. Olha o que Luiz Berkoff, teólogo, ele fala. Deus é incompreensível. Nós vimos isso muito na última aula que nós conversamos, né? Infinitamente exaltado acima de tudo o que é temporal. Mas em seus nomes ele desce a tudo que é finito e se assemelha ao homem. Por um lado, não lhe podemos dar nome, e por outro, ele tem muitos nomes. Olha que interessante aqui. Estudar a revelação de Deus através dos seus nomes é compreender que Deus desceu até o nosso nível para se fazer conhecido para mim e para você, né? Então, resumindo aqui, por que estudar os nomes de Deus? Por que nós vamos investir um tempo de uma aula hoje? E eu espero que seja só uma aula, porque o conteúdo é grande, então se eu perceber que vai ficar muito longa essa aula, nós vamos dividir em 2 aulas. Mas a princípio nós vamos fazer uma aula só desse estudo aqui, tá bom? Por que estudar os nomes de Deus? Vamos lá. Estudar os nomes de Deus é estar diante da sua revelação, da revelação de sua personalidade e caráter. Lembrando que é uma revelação limitada, porque, como nós vimos semana passada no conhecimento negativo de Deus, toda a revelação de Deus que mostra tão grande Ele é, ainda é pouco para revelar a totalidade do ser de Deus. Nós temos apenas um pouco, que esse pouco é suficiente para nos fazer indesculpáveis diante de Deus e para aqueles que são salvos, para salvar aquele que Deus escolheu. Vamos lá. Seus nomes revelam sua maravilhosa natureza que está se relacionando com o mundo, especialmente com seus filhos. Sem dúvida, essa revelação é uma aproximação do infinito ao finito, do soberano ao limitado. Será um aprofundamento da nossa relação com o Deus Criador. Então, estudar os nomes de Deus, nesse sentido, é um presente que Deus nos dá, onde o infinito se aproxima do finito, onde o soberano se aproxima do limitado, que sou eu, que é você. Então essa é uma demonstração de amor que nós vemos a conhecer a Deus por meio dos seus nomes. Então, nós vamos fazer aqui em 2 momentos, os nomes do Antigo Testamento e os nomes no Novo Testamento, para você perceber que há uma grandeza de nomes de Deus, né? Principalmente porque no Novo Testamento a figura é parte para a revelação geral, especial, que é Jesus Cristo, mas no Antigo Testamento, como a revelação, nós vimos semana passada, gradativa, Deus vai revelando a si mesmo ao longo da história das páginas do Antigo Testamento. Vamos começar então, amados, pelos nomes de Deus no Antigo Testamento. E o primeiro nome que nós temos aqui nessa lista é El. Amados, outra coisa, se eu por acaso, eu aqui,
eu posso, talvez, na minha pronúncia, falar uma coisa que o nome não significa, né? Então, me perdoem a minha pronúncia aqui se eu errar alguma coisa, tá ok? Vamos lá, o que significa El? Sendo a designação mais simples que encontramos no Antigo Testamento, que indica o primeiro. El significa Deus, mas primeiramente significa Ele é o primeiro. E dele vai surgindo, então, outros nomes, por exemplo. Qual que é o segundo nome que nós temos no Antigo Testamento? Elohim. O que significa a palavra Elohim? O nome Elohim. Olha só. Deus como ser forte e poderoso, objeto de temor. Exceto em poesias, esse nome sempre ocorre no plural. Poesia você pode entender ali nos Salmos, os Provérbios, alguns textos que falam de poesia. Sempre ocorre no plural. Isto indica não a composição de vários deuses, mas sim a intensidade, a intensiva grandeza ou plenitude de poder. O que está acontecendo aqui? Sempre que você ouve essa palavra Elohim, ela está no plural. Então, dá-se a entender que talvez sejam mais de um Deus. São vários deuses, milhares de deuses. Mas a ideia da palavra no conceito bíblico é simplesmente poder, de uma forma finita, representar a intensidade dessa grandeza ou a plenitude desse poder, como se isso não pudesse ser definido apenas em um, mas como se fosse a grandeza de muitos, de multidões. Deu você conseguir entender isso aqui? Usado quando se trata da soberania de vida, como no exercício da obra criadora, você vai encontrar, por exemplo, na criação do mundo, ou quando opera poderosamente e soberanamente a salvação de Israel. É um Deus soberano, é um Deus grande, que não se pode limitar, que não se pode contar. A sua sabedoria e o seu ser está muito além da finita compreensão humana. Então Elohim, ele traz essa ideia do quê? Do Deus forte e poderoso, que quando é colocado diante das nações, as pessoas tremem, têm temor diante dele. Aonde nós encontramos aqui textos que falam sobre essa consciência aqui? Primeiro, Gênesis 1 começa, no princípio criou Elohim, ou Deus, os céus e a terra. Deuteronômio 5, 23 e 24 também colabora com isso daqui, olha só. Sucedeu que, ouvindo a voz no meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegaste a mim, todas as cabeças das vossas tribos e vossos anciões, e dissestes, eis aqui o Senhor, Elohim, nosso Deus, que fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Ou seja, nós temos um contexto aqui, amados, e quando eles falam o Senhor, o Elohim, aqui eles estão dizendo assim, Deus permitiu ver a sua glória e grandeza, ainda que limitada ao homem, pela questão desse homem não ter condição de compreender ou de ver a totalidade de Deus. Elohim simplificava essa grandeza, esse supra-sumo, essa grandeza que Deus estava revelando ali por meio do nome Elohim. Então a ideia de Elohim é o Deus realmente poderoso, forte, que está acima de todos, que demonstra grandeza e plenitude e não se pode conter. Então a maneira com que se é colocado a palavra que é Elohim tem esse significado de grandeza. Um outro nome que nós encontramos muito conhecido é El Shaddai. Você percebe ali o El daquela palavra primeira que nós vimos lá como o primeiro, El Shaddai. O que significa? Significa o Deus todo-poderoso, não somente poderoso, mas todo-poderoso, sendo usado mais no período patriarcal e indica o poder de Deus sobre o céu e a terra. Agora preste bem atenção. Diferente de Elohim, que nós estudamos, que nós vimos agora há pouco, indica que não somente tem poder sobre todos os poderes da natureza, mas que estes estão sujeitos ao seu poder, sendo assim servos à obra divina. E aí você pode até fazer uma associação aqui de forma muito rápida, quando você vê Jesus lá no Novo Testamento, acalmando o mar, e as pessoas dizem que sobre quem é este que tem poder sobre o mar, sobre os ventos, por quê? Porque o conceito deles de poder sobre tudo isso é o conceito de El Shaddai, o conceito do Antigo Testamento de quem Deus é. Então quando Jesus faz aquele milagre, eles começam a reconhecer que esse Jesus realmente é Deus, porque ele tem autoridade sobre o mar, sobre os céus, sobre os ventos, sobre as tempestades, porque o conceito desses pescadores no Novo Testamento é um conceito todo veterotestamentário, né? Lembrando que a Bíblia dos primeiros cristãos era o quê? Era o Antigo Testamento. Nós temos o Novo Testamento em composição
nos tempos bíblicos, principalmente nos tempos de Jesus. Uma outra coisa interessante aqui desse nome El Shaddai, que significa o Deus Todo-Poderoso. Indicativo de proteção ao povo do pacto. Deus prometeu que guardaria e protegeria seu povo, que devia adorá-lo com exclusividade. Se Deus tem domínio sobre tudo, natureza, céus e mares, nós temos a paz do que? Deus está cuidando da gente. Uma outra coisa, bondade salvadora de Deus desde os patriarcas. Deus é mais do que suficiente para satisfazer toda e qualquer necessidade dos seus filhos. E aí olha só um texto bacana que eu quero citar aqui, que é Êxodo 6, versos 2 e 3. Falou Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Aqui a expressão é El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido, né? Então ele vai dizer aqui que ele é o Senhor, e falando que ele se apresentou como Deus El Shaddai. Mas o eu sou aqui é essa grandeza expressa através de tudo aquilo que ele é, né? E ele fala, o Senhor não lhe foi conhecido, porque mesmo que ele se revelasse como Deus Todo-Poderoso, ainda há uma limitação em representar com um único nome quem Deus é. Entendeu? Deus se revela, mas toda a revelação que nós temos hoje ainda não se compara à revelação que será manifesta pelos séculos dos séculos ao longo da eternidade. Então, nós temos aqui o El, o Elohim, que vem El Rohim e El Shaddai. Um outro é El Elion. Olha só o que significa El Elion. Indica ser elevado acima de todos, que está acima dos ídolos, dos homens e dos governantes. Deus como possuidor de todas as coisas, elevado acima de toda a criação, e sobre ela reina absoluto. Ou seja, El Elyon significa que ele está acima de todos e ele reina de forma absoluta, é possuidor de todas as coisas, é elevado acima da criação. Esse rei é um rei absoluto. Uma outra coisa importante, aparece pela primeira vez em Gênesis 14. Mark, que pediu para a gente fazer um estudo sobre Gênesis 14, está aí, uma entradinha aí que nós vamos fazer assim esse estudo, tá bom? Quando Abraão retorna de uma batalha, na qual resgata seu sobrinho Ló e recupera os bens tomados pelos inimigos, está lá em Gênesis 14, versos 18 ao 24, e a seguir encontra com Melquisedeque, sacerdote de El Elyon, do Deus Altíssimo, do Deus que está acima de todas as coisas. Você vai encontrar, por exemplo, nos Salmos, muitas vezes El Elyon sendo declarado. Eu separei 2 salmos para que você possa ver a aplicação desse nome aqui. Olha só. Salmo 95, 3. Porque o Senhor é o Supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Aqui, esse Deus é o El Elyon, é o Deus Supremo, acima de todos os outros deuses. Salmo 96, 5. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. O Senhor aqui é El Elyon, mostrando o quê? A superioridade, a grandeza de Deus, que nada pode submetê-lo, mas que ele submete todas as coisas, deuses, nações, povos, acima da sua autoridade. Só fazendo uma dúvida aqui, gente, pensa bem, só por isso, como nós precisamos aprender a confiar nesse Deus, que tem toda a autoridade, que revela como soberano, como poderoso, que pode fazer todas as coisas, né? Se nós tivéssemos a crença e o conhecimento revelado de Deus através dos seus nomes, só até aqui, nós já ficaríamos em paz em saber que Deus está cuidando de mim e de você. Mas vamos continuar. Um outro nome também no Antigo Testamento é El Olam. O que significa El Olam? Significa o Deus forte, aquele que tem força infalível e é própria fonte de poder. E é a própria fonte de poder. Indica a imortalidade de Deus. Assim, ele dirige o mundo e os negócios das nações e nunca falha em seus propósitos, né? Interessante você perceber, Deus não é só forte, mas ele é a própria força, ele é a própria essência, a própria fonte de toda a força existente. Não é que ele adquiriu força, ele é a própria força
Esse nome é interessante. Mostra que Deus não muda e que os seus propósitos não podem falhar. Olha que maravilhoso você perceber isso, né? Olha só. Deus permanece o mesmo, rocha eterna, sempre firme e inabalável, que dura para sempre em majestade e poder. Ou seja, nada pode mudar a grandeza e o poder soberano de quem Deus é. Percebam que há muitas semelhanças, né? Forte, poderoso, majestoso, né? Mas como eu disse no começo, né? Um só nome não poderia definir quem Deus é. Então, por isso que você encontra o Deus que tem um só nome, mas que tem vários nomes. Por quê? Nós não podemos defini-lo em um só nome, mas esse Deus tem vários nomes que nos fazem, que nos dá uma aproximação de quem Deus é, do poder, da grandeza, da maravilhosa majestade, da soberania que esse Deus expressa na história sobre as nossas vidas, né? Olha só, continuando aqui. Também fala que as consequências da sua eternidade são substanciais. Ele sempre foi, o que sempre será, e nada é escondido das suas vistas. Ou seja, ele sabe todas as coisas, ele é o que há de vir, e nada se esconde das suas vistas. Nada pode passar desapercebido a quem Deus é. Olha os textos que nós vamos encontrar falando sobre esse Olam. Gente, só um detalhe, deixa eu pôr o texto aqui. Lembrando que há muitos mais textos, então nós não temos tempo hábil aqui para poder passar por todos os textos que falam sobre esses nomes. Então aqui, lembrando que eu estou pontuando alguns textos que falam sobre esse nome, ok? Vamos lá. Gênesis 21, 33. Plantou Abraão tamargueiras em Beceba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno, El-Olam. Olha só, o Deus eterno que ele invoca como Deus soberano sobre todas as coisas. Isaías 40, 28. Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Quem pode fazer isso? Não pode. Então, El-Olam traz essa ideia do Deus que é soberano, eterno, imutável, esse Deus que está acima mais uma vez de tudo. E aí passamos para um segundo nome aí, que é o nome Adonai. Adonai significa o que, amados? Designa o Deus que governa. Significa que Deus julga, governa de forma como governante todo-poderoso, a quem tudo está sujeito e com quem o homem se relaciona como servo. Aqui a palavra Adonai significa aquele que governa. Você vai encontrar na sua Bíblia um detalhe que Adonai sempre aparece com a letra S maiúscula e as outras minúsculas. A palavra Senhor com toda a caixa alta tem um outro significado que eu vou entrar daqui a pouco, tá bom? Para que você possa entender. Mas o que ele dizia? Deus que governa. Em que sentido? Ele julga, ele governa de forma como governante poderoso, a quem tudo está sujeito e o homem se relaciona. Olha só o que mais. Este nome indica que não há ninguém como ele em poder e glória, e ninguém pode desafiá-lo. Temos aqui uma ênfase especial, a superioridade de Deus Israel sobre os outros deuses. Ou seja, não existe outro Deus como Deus Adonai. Não existe outro Deus que possa ser semelhante, que possa confrontá-lo. Não existe outro como Adonai. Olha o que fala Deuteronômio 10, verso 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Ou seja, ninguém pode comprar Deus. Dinheiro nenhum pode comprar Deus. Deus não aceita suborno. Não existe nenhum Deus semelhante a esse Deus. Adonai tem essa ideia que o Deus se governa, que julga, que tem poder, e ninguém pode se comparar a Ele. Ele é incomparável em poder e em majestade. Ninguém tem condição de poder confrontar a autoridade desse Deus. E assim nós chegamos então a um outro nome que é Iavé, ou Javé, ou Jeová, como você encontra em algumas traduções, Iavé. E aqui, amados, sempre que você encontrar na tua Bíblia
caixa alto, na grande maioria se refere a esse significado de Yahvé aqui, e eu vou entrar um pouquinho nesse significado aqui agora, porque a partir dele vão se construir muitos outros nomes compostos para que você possa perceber. Vamos lá então. Significa o Deus Redentor. Agora preste bem atenção na explicação aqui. Os nomes anteriores apontavam para Deus como altíssimo e transcendente, sempre apontando para a grandeza. Porém, com o passar do tempo, foi suplantado por Yahvé. A massa da tradução é o fato que os nomes subsequentes mostram a misericórdia de Deus em estabelecer um relacionamento com seus filhos. Interessante aqui você notar o que nós encontramos nessa parte aqui, porque os nomes que nós vimos antes, Adonai, El Elyon, Alon, todos eles falam o quê? Deus altíssimo, transcendente. Mas agora Yahvé, ele vai, conforme a história vai se caminhando, ele vai sendo substituído mais pela palavra Yahvé. Então o povo começa a chamar mais Deus pelo nome de Yahvé. Por quê? Porque Yahvé, ele continua sendo Deus altíssimo e transcendente, mas agora expressa muito a relação dele com seus filhos. O cuidado, a proteção que Deus tem para com os filhos, para com os seus filhos. Uma outra coisa importante. É o nome que liga a Deus à descendência de Abraão para sempre, porque ele é o eterno eu sou. Yahvé é o Deus da libertação e da redenção. Ou seja, esse nome está ligando Deus aos seus filhos, aquele que ele escolheu, aqueles que ele estabeleceu uma aliança, um pacto de salvação, de redenção, de libertação. Olha só o que fala Êxodo 3, 14 e 15. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Ou seja, olha que expressão mais maravilhosa aqui. Ele faz essa transição para expressar esse Deus que agora tem um pacto, uma aliança com o seu povo, prometendo livrá-lo, prometendo salvá-lo das artimanhas do inimigo, prometendo a salvação a todo aquele que nele confia. E aí então, eu quero começar agora aqui, amados, a entrar nos nomes compostos de Yahvé. Então, aqui vamos trabalhar rapidamente esses nomes compostos aqui. Como eu disse, nós encontramos aqui uma transição onde o nome de Deus, que era um conceito único, agora passa para um processo de relacionamento com os seus filhos. Então, agora tudo que Deus faz vai aos poucos culminando nesses nomes que vão surgindo pela auto-revelação de Deus em relacionar-se com seus filhos. O primeiro que nós temos aqui é o quê? Jeová Jireh. O que significa Jeová Jireh? Significa o Senhor proverá. Vamos então ver um texto que fala sobre isso. Gênesis 22, verso 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Aqui está falando, amados, do caso de quando Deus supre o cordeiro no lugar de Isaque. Então ele está falando desse Deus que proverá, a revelação de que Deus é o Jeová Jireh, o Deus que provê, e apontando mais para frente para a revelação de Jesus como Deus que provê o seu cordeiro para salvar a minha vida e para salvar a nossa vida, a vida daqueles que Deus escolheu. Deus provê um cordeiro, por isso o nome Deus proverá, ligado à salvação, né? Não é só Deus prover o alimento, as coisas, mas muito ligado a essa questão do cordeiro que substitui a vida daquela pessoa que iria morrer ali. Um outro nome composto é o que? Jeová Mekadishekem. Aqui eu peço desculpa se a minha pronúncia está incorreta, que eu estou lendo aqui, mas posso estar incorreta. O que significa Jeová Mekadishem?
Significa o seguinte: o Senhor vos santifica. O Senhor não somente separa um povo para si, mas também é quem o santifica, limpando moral e espiritualmente. Detalhe importante desse texto é aqui, que nós encontramos também esse texto em Levítico 28. Como eu não vou ler os dois textos, esse texto aqui, eu vou citar um outro texto que fala exatamente a mesma coisa. Olha só. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirá: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Ou seja, a ideia de que Deus é aquele que santifica o seu povo, é aquele que dá santidade ao seu povo. Sem esse Deus, nós não podemos ser santos. É Ele que nos santifica, é uma obra dele, é a soberania desse Deus que tem capacidade de nos salvar e nos santificar. Um outro nome também muito conhecido é Jeová Nissi. O que significa Jeová Nissi? Significa o Senhor é a minha bandeira. Deus é o ponto de referência e ao mesmo tempo o símbolo de vitória nas lutas do seu povo. Ele é o Senhor das batalhas e a vitória é dele somente. Olha só o que fala Êxodo 17, verso 15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Ou seja, aquele que dá a vitória, aquele que é o símbolo da vitória nas batalhas. Jeová Nissi. Deus é o Deus que dá a vitória ao seu povo quando este povo está seguindo os seus caminhos, seguindo a sua vontade. Ok? Um outro nome, Jeová Tsebaô. O que significa Jeová Tsebaô? Um nome muito bacana que significa o seguinte: o Senhor dos Exércitos. Segue-se a ideia de que Deus está conosco como um grande exército que nos conduz em segurança. A ideia aqui é que Deus é esse grande exército que nos dá segurança, que trabalha em nossa vida, que faz a sua vontade em nossa história, nos provendo a segurança no meio das mais diversas batalhas, nos meios das mais diversas lutas que nós enfrentamos em nosso dia a dia. O que mais encontramos aqui? Salmo 46, 7 fala o seguinte: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ou seja, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Ao mesmo tempo que Ele é esse exército que guerreia pelo seu povo, também Ele é o nosso esconderijo, o nosso refúgio. E é muito ligado ao nome anterior que fala Jeová Nissi, Jeová, nossa bandeira, que é o símbolo da vitória. Um outro nome, Jeová Rafa, que significa o Senhor que cura. Segue a ideia de que ao servirem ao Senhor, eles seriam livres das enfermidades que sobreveio ao povo do Egito. Aqui a ideia é que quando este povo estivesse servindo a Deus, eles seriam livres do quê? Daquilo que aconteceu de enfermidade com os egípcios que estavam servindo a outros deuses. Então, seguir a Deus nos livraria do castigo que Deus traz aos seus filhos aqui, tá? Não se entende como um Deus que cura assim. Por exemplo, eu estou com uma enfermidade, como Deus Rafael, ele tem que me curar. Não. Aqui se aponta para o fato de Deus livrar o seu povo quando esse povo está servindo a Ele e não a outros deuses. Isso não significa que é uma licença para que você nunca tenha, ou nunca fique enfermo, ou nunca fique doente. Não podemos interpretar isso de forma errônea e criar uma teologia que não é bíblica. Você vai ver exemplos de pessoas cristãs que tiveram enfermidades. Você vai ver, por exemplo, Paulo, que tinha um espinho na carne. Alguns vão interpretar esse espinho na carne como uma deficiência visual. Então nós não podemos interpretar isso como uma questão de libertação completa, que nós não ficamos enfermos, entendeu? Mas Rafa significa o Senhor que cura. A ideia de que quando nós servimos, nós não vamos receber os castigos do povo do Egito. Aqui olha só que interessante que fala Êxodo 15, verso 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, guardareis todos os meus estatutos,
nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Olha o detalhe, nenhuma virá a você. Aí você fala, nenhuma enfermidade, preste atenção, das que enviei para o Egito. Uma referência àquele acontecimento no Egito. Tá? Então não leia só essa parte, nenhuma enfermidade virá até você, e transforme isso numa doutrina de que o cristão não fica doente, o cristão está imune às coisas, como aqueles que às vezes deixam de parar remédio, param de tomar remédio, porque não, eu sou curado e pronto, Deus sou Jeová, Deus Rafá, que cura tudo que há em mim. Não, o que ele está falando de cura é um ponto específico, aconteceu a desobediência ali que Egito estava seguindo outros deuses e as consequências do seu erro vieram sobre ele. Se o povo de Deus seguisse a Deus, essas consequências não viriam. Deus pode curar, Deus pode consolar nossa dor física e emocional, mas diante da sua soberana vontade, que deve ser comparado. Por isso que eu não posso só pegar esse nome Rafá aqui e querer transformar esse nome Rafá como se isso fosse o centro da teologia bíblica e compreender que eu sou imune a toda e qualquer enfermidade, porque Deus é o Deus circundador. Eu estou parando aqui, amados, um pouquinho mais esse nome aqui, para que a gente não venha correr o risco de trazer uma interpretação que não é bíblica nesse ponto, tá ok? Então, fica aí essa dica para você, para que você possa estar pensando também nisso que nós acabamos de tratar, tá ok, amados irmãos? Amados irmãos, estamos chegando aqui hoje já há mais ou menos 45 minutos de estudo. E eu acho que eu vou parar por aqui. Por que eu vou parar por aqui esse estudo hoje, amados? Porque nós vamos ter aqui ainda, ao longo desse estudo, nós estamos chegando agora no Jeová Rafá, nós vamos ter aqui, deixa eu só ver aqui, para eu poder tentar ter uma ideia do que nós vamos estar fazendo aqui. Nós temos ainda alguns nomes para tratar. Então assim, eu acho que eu vou parar por aqui hoje, amados, por quê? Se eu fizer até onde eu tenho que chegar aqui hoje, o que acontece? Eu vou acabar tendo uma aula quase de 1 hora aqui hoje, e aí semana que vem eu vou entrar com uma aula que eu vou demorar 20 minutos. Então, para a gente tentar equilibrar o tempo hoje e semana que vem, nós vamos então parar por aqui. E semana que vem a gente dá continuidade então aos nomes compostos, porque nós temos alguns nomes compostos para tratar ainda dentro desse conceito. Então, eu queria rapidamente convidar você a semana que vem estar mais uma vez com a gente estudando esse maravilhoso estudo que fala sobre os nomes de Deus, né? Eu tinha intenção de fazer em uma aula só, mas olhando aqui, nós estamos aí já chegando passamos os 45 minutos de estudo, e a gente tem aqui ainda pela frente ainda um pouquinho de conteúdo aqui para trazer para você ainda a respeito do que são os nomes de Deus. Então eu vou continuar semana que vem, onde eu vou terminar esses nomes compostos de Yahvé, que são os demais Jeová que nós temos, e dar entrada então no Novo Testamento, isso que conclui o estudo de forma mais geral. O que eu quero deixar para você aqui hoje é que você, como cristão hoje, possa ter a compreensão clara de que Deus é um Deus soberano. Que estudar esses nomes na sua vida possam, de uma forma muito clara, levar você a compreender quão grande Deus, o Deus que você serve é, quão maravilhoso esse Deus é, quão tremendo esse Deus é, e o quão necessário é para as nossas vidas hoje nos rendermos completamente a esse Deus soberano, que cuida das nossas vidas e que tem nos abençoado. O que eu preciso de você agora? Eu quero que você coloque nos comentários, que você nos envie mensagem se for necessário, falando o que você tem achado desse estudo sobre o conhecimento de Deus da semana passada. Se você não viu, assiste, que vai ser muito importante para você. E o que você achou desse começo, essa primeira parte do estudo sobre os nomes de Deus. É muito importante que você mostre aí se está gostando, se não, ou tem alguma ideia, tá ok? Semana que vem eu volto então para continuar esse estudo e quero convidar você a marcar comigo quarta-feira às 8 horas para estar participando desse estudo. Agora nós vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. E hoje eu quero aproveitar e colocar alguns pedidos de oração para que nós possamos estar aqui orando juntos nessa quarta-feira, nesse tempo de oração daqui. Nós vamos orar também aqui hoje pela dona Andrelina, nossa querida irmã, que
que tem orar, pedir oração para algumas coisas pessoais dela. Vamos orar para a Dona Terezinha. A Dona Terezinha é a avó da nossa irmã Sabrina, que está passando por um problema com uma enfermidade aí. Nós vamos estar orando. Vamos agradecer e também continuar orando aqui pela vida da Dona Mirtz, que já está em Cruzeiro aqui hoje, né? Orar também pelo Anthony, aquele jovem que eu coloquei o nome ali no grupo, pedindo oração, que ele foi baleado. Graças a Deus está num processo de operação, mas vamos estar orando para que Deus possa estar cuidando. E também pelo seu Marcos. O seu Marcos, ele é o pai da nossa querida irmã Tamires. Vamos estar orando também por ele, para que Deus possa estar cuidando e protegendo nessa noite de quarta-feira, ok? Convido você a fechar os teus olhos. Vamos estar orando juntos neste momento de intercessão agora. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esta quarta-feira. Te louvamos por esta primeira parte do estudo sobre os nomes de Deus, que ao estudar os nomes de Deus possamos de fato estar aprofundando nosso conhecimento sobre Deus, mas acima de tudo, estar amadurecendo no conhecimento de quem Deus é na nossa vida, na nossa realidade. Quero pedir a tua bênção sobre todos que estão participando desse estudo aqui e quero te pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude a vivenciar a tua vontade, a vivenciar o teu querer soberano. Que nessa noite nós possamos, em nome de Jesus, receber de ti aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Quero neste momento agradecer e estar orando pelas tuas bênçãos, Pai. Quero agradecer pela vinda da nossa irmã Mirtz, a qual o Senhor tem cuidado, tem protegido. Obrigado porque ela já está no processo de recuperação, conseguindo ficar de pé. Que o Senhor possa conduzir a ela, abençoar ela e a sua família. Oramos também pelo Anthony, agradecemos pelo milagre que o Senhor fez, pela preservação da vida e pedimos que em nome de Jesus o Senhor possa suster a ele e a sua família todos os dias, Pai, que a sua bênção esteja sobre ele dia após dia. Eu quero te pedir também neste momento e agradecer pela vida do seu Marcos, pelo resultado positivo da biópsia que ele teve que fazer, Pai. Que o Senhor abençoe a ele, a Tamires, a sua família toda e pedimos em nome de Jesus que o Senhor complete a tua obra, alcançando o seu coração e fazendo um milagre que nós não podemos fazer. Nós cremos no Senhor, o médico dos médicos, como temos visto aqui hoje, estudando os seus nomes. Quero colocar diante do Senhor também a vida da nossa irmã Andrelina, pedir que o Senhor a sustente, abençoe, Pai, e possa cuidar de tudo aquilo que ela tem colocado diante do Senhor. Que nenhum mal sobrevenha à sua casa em nome do Senhor Jesus. Oramos para a Dona Terezinha também, Pai. Nós sabemos que ontem ela passaria por uma cirurgia, até agora não tivemos notícia, mas pedimos que o Senhor a proteja. Abençoe a ela, abençoe a Sabrina, sua neta, sua família. Que o Senhor possa estar com eles, abençoando e cuidando, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida nessa quarta-feira e olha, não esquece de curtir nossa página do Facebook, colocar para seguir, deixar seu comentário, curtir esse estudo, compartilhar, nos ajude essa página a crescer. Você está vendo pelo Facebook, pelo YouTube? Curta esse vídeo, comente, compartilha e ainda mais, se inscreva em nosso canal do YouTube, ative as notificações e nos ajuda a crescer como um canal que tem o objetivo de propagar o reino de Deus. Que Deus abençoe você, um excelente descanso e um restante de semana abençoado. Não esquece que domingo nós estaremos às 9 da manhã com o nosso escola dominical, às 18h30 nosso culto de celebração e depois o nosso momento Kids. E domingo às 10 da manhã teremos o início do nosso culto presencial. Você é convidado para estar conosco e participar deste momento de celebração da Santa Ceia do Senhor. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.